Ah, eu vou manter o meu propósito nessa noite, que foi aquilo que Jesus colocou dentro do meu espírito, que é de propósito falar de propósito. De propósito para falar de propósito. Nós estamos em algumas quintas-feiras, ao qual Deus colocou esse tema dentro do meu coração. Comecei quinta-feira passada. Na quinta-feira passada nós falamos, eu usei como exemplo a vida de Jeremias, um profeta cheio de caos por dentro, mas um profeta mesmo assim escolhido por Deus. Ontem eu comecei a falar sobre chamado, propósito. Então nós entendemos que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A escolha de Deus, ela não funciona como a nossa. E por muito tempo a gente usou aquele texto de 1 Samuel para declarar que Deus vê o coração. Mas eu acredito que Deus não veja somente o coração, Ele vê alguém posicionado. Porque quando ele fala sobre isso, Davi era um cara profissional onde ninguém via. Tá ligado? E eu quero continuar falando sobre isso. Então, a princípio eu fui descobrir primeiro que era propósito. E o dicionário, ele diz que propósito é a intenção de fazer algo, ou um projeto, ou algum desígnio. Ou seja, definição, é aquilo que se busca alcançar. Ou seja, um objetivo, uma finalidade, com o intuito de. Esse é o propósito. Chamado fala do ato de pronunciar o nome de alguém, ou seja, chamar. Só que o que eu gostei foi que chamado também é verificar a presença. Então, quando eu chamo, é para ver se essa pessoa está no lugar adequado. Deus não chama ninguém fora do lugar. Deus chama alguém para estar no lugar. Esse é o intuito do chamado. Verificar se nós estamos no lugar certo. Lembra a chamada no tempo da escola? A chamada no tempo da escola era para definir se havia alguém dentro da escola. E quando alguém não estava, aquilo tinha um problema. Porque nós deveríamos estar naquele lugar. Então às vezes Jesus nos chama com o intuito de testar se nós estamos no lugar certo. Só que chamado significa também o ato de atrair a atenção por meio da fala ou de alguma coisa. Então o chamado é as estratégias que Deus usa para nos conduzir a um propósito. Você está comigo? Essa é a finalidade do propósito. Então eu quero falar sobre, continuar falando sobre essa coisa de que a gente diz que vive propósito. Só que viver um propósito é estar no lugar certo, fazendo as coisas certas. O que é a coisa certa? Estava falando ontem aqui, anteontem, nós estávamos ontem, né? Nós estávamos conversando aqui na oração. E uma das coisas que surgiu foi que tu é um pastor onde você estiver. Você é uma pastora onde você estiver. Tu é uma intercessora onde você estiver. Os lugares que Deus nos implanta, a escola, a casa, a família, são lugares onde Deus quer estabelecer um propósito a partir de nós. Só que a gente começa a estabelecer que servir com o meu dom, ele só serve na estrutura. As quatro paredes. Não, tu é o que você foi chamado para ser, aonde você estiver. Talvez lá ninguém vai te reconhecer como pastor, lá talvez ninguém vai te reconhecer como evangelista, mas você foi implantado com um propósito dentro daquele lugar. Cabe a você descobrir o propósito do qual você foi chamado. Deus te atraiu e te deu com o propósito. Os 5 ministérios não são chamados, são os meios pelo qual Deus utiliza. É o propósito. A partir do que eu sei que eu fui chamado, Ele me atraiu com algo. E Ele canaliza aquilo a partir de algo. O que é isso? Propósito. Então eu defini algumas coisas. E eu vi um texto que me chamou bastante atenção, que é: existe uma igreja que somente trabalha para suprir as necessidades. Ela procura Jesus somente
para transformar a água em vinho. As palavras são somente de alegria, e essa igreja faz parte de uma geração que procura Jesus só pelo que Ele pode fazer. Então há muitas pessoas, que foram até chamadas por Deus, mas elas estão procurando um lugar que lhes seja conveniente para que elas sejam. Ou seja, há um povo obstinado que não cumpre o propósito. Eles vão viver suas vidas como se o propósito nunca existisse. Tu já conheceu gente assim? Eu me recordo que há um tempo atrás conheci alguns homens que diziam para mim: eu sou um grande evangelista, eu sou grande isso. Eu dizia: pô, bacana. Mas engraçado, porque eles caíram nos vícios. E você vai ver sempre que eles nunca viveram o propósito de fato. Eles sabiam quem eram, mas nunca viveram aquilo que Jesus os chamou para ser. Então tem algo errado em nós. Quando nós buscamos um lugar em Deus, onde Deus precisa primeiro: olha, eu sei quem eu sou, mas eu só procuro Jesus para que Ele possa transformar a água em vinho. Há uma igreja por nome Maria, que chega em Jesus sabendo a sua própria necessidade, chega nele, procura nele somente aquilo que lhe apraz. Jesus atende, lógico que atende, porque a Bíblia diz que o vinho tinha acabado, a alegria tinha acabado, algo acaba em nós, Deus supre. Mas tem gente que para por aí, está tudo certo. Obrigado, Jesus, por ter suprido aquilo que eu precisava. Mas eu quero listar algumas coisas aqui. E essa geração, essa igreja, é uma igreja envolvida em suas festas particulares. Não se preocupa com a nação, não se preocupa com a geração, com aquilo que está gerando. Ou seja, há uma geração, há um povo que vive o propósito somente para si mesmo. Eles não conseguem estabelecer algo muito maior do que eles. Eles não se preocupam com a próxima geração. Eles não se preocupam de fato com aquilo que Deus preocupa. Eu vivo para mim. Eu me preocupo para mim, a minha igreja, o meu lugar, mas eu não me preocupo com aquilo que Deus está fazendo. Há um povo dentro da igreja que não se preocupa com Israel. Há um povo dentro da igreja que não se preocupa com quem está no beco, na viela, no valado. Ele se preocupa consigo. Agora, quem vive o propósito é alguém vocacionado a quem disso. E a primeira coisa é: qual é a importância de descobrir o meu propósito dentro desse lugar? A importância de descobrir o meu propósito e o meu chamado. Primeiro, descobrir o porquê Jesus me chamou. Por isso, nós aqui na nossa igreja acreditamos nos 5 ministérios. Nós acreditamos que as pessoas fluem dentro desses 5 ministérios. Só que eu percebo que as pessoas, elas querem as ferramentas e querem que você dê a elas um nome, mas elas não querem se submeter ao processo dele. Eu me recordo que muito tempo atrás as pessoas começavam diferentes no propósito. Lembra? Eu acredito que muitos aqui lembram comigo, mas não era dado o microfone, tu não era chamado de nada, tu só ia aos cultos. Eu me recordo de um tempo que a gente limpava vômito de criança. Eu me recordo de um tempo que a gente segurava o bebê para alguém cultuar. Eu me recordo de um tempo onde os jovens eram os primeiros a pegar todas as crianças para não chamar a atenção no culto. Por quê? Porque eles estavam disponíveis. Então há muita gente disponível, disposto, mas não disponível. E há muita gente disponível, mas não estão dispostos. E são pessoas extraordinárias que têm até um chamado, mas elas nunca estão. Deus não pode parar elas. Por isso, nesse tempo, eu tenho orado para que Deus derrube homens como Paulo do cavalo. Ou sei lá se vai tropeçar, mas que Deus derrube. Deus vai quebrar a gente, vai parar a gente, quando a gente estiver obstinado dentro de algo que Ele não nos direcionou. Para esse tempo, Deus precisa chamar homens como chamou Paulo. Como é que Ele chama Paulo? Ele disse: vou fazer uma coisa com você que ninguém fez ainda. Paulo, ele era obstinado porque ninguém nunca havia parado ainda. E quando nós somos parados? E quando
alguém diz para você hoje que você não vai fazer. Propósito. O que permanece é a chama de um propósito. Eu me recordei há um tempo atrás que eu escolhi não pregar por algum tempo, para ficar com as meninas em casa. E há um tempo atrás eu escolhi não pregar fora para poder estar na igreja. É interessante que quando você faz essas escolhas para Deus, alguém vai sempre questionar você. Por que tu parou? Por que você está se escondendo? Só que eu percebi, Cris, que aonde eu estava, ou o lugar que eu me encontrava, Deus sempre me encontrava disponível. Tu já foi usado por alguém no mercado? Já foi usado por alguém no posto de gasolina? Já foi usado por alguém num lugar que não é comum? É isso. Jesus está nos chamando para um propósito. E Ele está dizendo, cara, eu não preciso de você dentro das quatro paredes. Eu não preciso de você com o microfone, eu preciso de você disponível. Então, quando eu descubro qual é a importância de se descobrir um propósito chamado, é a importância de saber quem eu sou, a minha identidade. Porque há pessoas, é que nem eu sempre digo, nós não somos pastores por carteirinha. Nós somos chamados porque a igreja sempre nos reconheceu como. Lucas, não há outra maneira de alguém reconhecer quem eu sou. Vamos lá, você está comigo mesmo? Olha lá, o bujão de gás, ele é reconhecido como bujão de gás. Onde ele estiver, mas qual é a utilidade dele? Ele tem que estar servindo o propósito dele, porque senão de nada adianta ser um bujão de gás. Agora tem muita gente no lugar, sabendo quem é, no lugar errado, querendo servir ao propósito errado, sem saber quem é. Identidade. Então eu sempre vou focar aqui, para que eu saiba, primeiro descobrir o meu propósito chamado, eu preciso primeiro saber a minha identidade. E a identidade não é aquilo que eu preciso andar com a carteirinha. Eu preciso falar para a gente que eu sou, eu sou. Onde o intercessor está, o céu se abre. Onde há um pastor, a pastoria. Onde há um adorador, vai haver alguma coisa. Porque nós estamos ali. Essa é a ideia. Segundo, todo homem que é chamado, primeiro se sente indigno. E eu queria que você abrisse comigo em Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 15 e 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16, que diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, de qual eu sou o principal. Ele diz, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Deus precisa de gente perfeita. Agora Ele chama a gente do caos. Você vai ver que todo homem que Deus chama é o mais problemático da igreja. Desde menino. É o que mais chama atenção, é o que mais faz alguma coisa. Agora, nós sempre, quando temos um chamado, gente, nós vamos ficar em caos. Primeiro sintoma é indignidade. Paulo está dizendo, dos pecadores eu sou o pior. Paulo, Timóteo, tu é um jovem. Ele está escrevendo para Timóteo, está dizendo, Timóteo, a primeira coisa que você vai sentir é uma crise de inferioridade, pelo tamanho da responsabilidade que é ter um propósito. Todo ser humano vai passar pela crise. Todo ser humano, isso não é nosso. Olha, eu queria que você entendesse isso nessa noite. A crise faz parte de todo homem que foi chamado. Ah, você está de brincadeira comigo. E eu queria que tu abrisse aqui comigo em um texto de Jeremias, que eu anotei uma outra pregação, mas eu quero usar aqui. Vou ver se eu anotei aqui.
eu acho que não anotei. Anotei sim. Jeremias capítulo de número 15, versículo 10, diz o seguinte. É isso, eu anotei. Jeremias capítulo de número 15, versículo de número 10. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa, homem de contenda para toda a terra. Nunca lhes prestei com usura, e nem eles me emprestaram a mim com usura. E todavia cada um deles me amaldiçoou. Olha só, ele vai dizer agora no versículo 1: disse o Senhor, de certo te se fortalecerei para o bem, no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija a sua. Sabe o que ele está dizendo? Tá? Jeremias está no mais profundo de si, dentro de um caos interior, está dizendo: mano, por que a minha mãe me gerou? Aí Deus está dizendo para ele assim no versículo 11: mano, eu vou fazer com que os teus inimigos vão suplicar, vão contar coisas para você, vão chorar lamúrias. Jeremias também, no versículo de número, no capítulo 11, no versículo 18, Jeremias ele entra em crise com os próprios amigos e familiares, ele é traído. Então, eu preciso entender que como homem de Deus, eu vou sempre estar em meio a um posto de indignidade. Eu vou olhar para mim e vou dizer: não posso fazer isso. Mas posso dizer uma coisa para vocês essa noite: o inimigo não pode usar isso para te parar. Satanás ele é especialista em parar homens e mulheres de Deus. Ele é especialista em parar homens e mulheres de Deus. Lembra de um homem chamado Elias? Sabe por que ele despede o moço? Tu já viu isso no texto, né? Ele despede o moço. Sabe o que é isso? Lucas, ele estava dizendo: agora daqui em diante eu vou caminhar sozinho. E para onde todo homem sozinho vai, né? Caverna. Primeiro deserto, para dormir. Mesmo Deus o levantando nos desertos, o que ele faz? Caverna. Então nessa noite posso dizer uma coisa para você: não ande sozinho. Quando você está sozinho, você é uma presa fácil. Quando você está sozinho, o inimigo te pega. É só reproduzir um comportamento. Você está comigo? Reproduz o comportamento do Éden. Eva andando sozinha. O que acontece? Uma serpente começa a ter liberdade de falar com ela. Gente, eu descobri nesses tempos que todo homem sozinho cai dentro de si. O que acontece com ele? Ele sempre vai visitar algo. Ele sempre vai visitar algo dentro dele. A dor. A dor é a nossa semente do Éden. A árvore do bem e do mal que mora dentro de nós, está dentro de nós, que se chama dor. A dor é essa semente de arrependimento. É ela que traz clareza. Tu sabia disso, que a dor é isso. Pode ver, né? Toda dor que a gente passa traz para a gente clareza do problema. Sabia que para o amadurecimento tu precisa do quê? De dor. Para nascer tu precisa do quê? De dor. Então todo mundo é gerado em meio à dor. O trauma gera homens fortes, mas também nos paralisa. Então nessa noite eu queria dizer a você: você não é o único que se acha incapaz. Você não é o único que se acha indigno. Ninguém é. Todo mundo vai dizer: mas mesmo o maior dos pecadores, Jesus te vocacionou, te deu um propósito. Ele te chamou. Ele te chamou, velho. Você entende isso nessa noite? Jesus te chamou. Jesus, ele te chamou. E ele diz isso. Ele diz: mas por isso alcancei misericórdia. O que dá a conotação da graça é quanto maior eu me sinto pecador. Só que dentro da igreja ainda tem pessoas que se acham muito mais santas que as outras. Ela é melhor. Eu não peco desse jeito. Eu, como pastor, vejo constantemente isso.
Você vai conversar com a pessoa e quando tu vê, você vai falar, oh meu Deus, não, porque eu não faço tais coisas, mas isso não te abstém de ser pecador, você é. Agora, eu quero falar de uma terceira coisa que acontece com todo homem e mulher que tem um chamado: o medo. Está comigo isso? Já sentiu medo? Por isso eu queria que você abrisse em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, que diz o seguinte: querendo ser doutores da lei, e nem entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Sabemos, pois, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Todo ser humano sente dentro de si o que está escrito aqui no versículo 7. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. O medo faz com que a gente não tenha clareza e passe a duvidar até do que a gente pregou já. Quando eu não entendo a lei, quando eu não entendo a palavra não tem poder. Eu prego e ela não tem efeito. Agora, olha só o que ele está dizendo: querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Há uma desconexão. O medo traz dentro da gente assim insegurança. A gente passa a duvidar. Se o culto só é culto se tiver muita gente. Porque a gente passa a duvidar da presença. Olha, Satanás, ele é especialista em fazer com que a gente chape aqui, chegue em casa, a gente duvide se foi real ou não. Porque a gente começa a duvidar daquilo que a gente mesmo sentiu. E aí? Será que foi real? Será que eu não estava emocionado? Será que eu não estava querendo forçar o pastor para ele ver? Não, mano. Ou tu sentiu a presença ou não sentiu? Por isso, tem muita gente querendo ser, mas o medo não te permite ser. E você sai desse lugar. Por isso eu quero que você abra também em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, versículo de número 12, diz o seguinte: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso me sobreveio. O que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Lembra o que eu estou dizendo? Lá em Efésios, lá em 1 Timóteo 7, querendo ser doutores da lei, eles entram em um lugar onde a palavra não mais serve. O povo de Israel passando por um momento difícil, uma situação difícil. O que acontece? Dúvida. Olha, Flávio, Lucas, Neto, Cristo, Deus estava falando com ele. Varão valoroso, mulher de Deus, bora para cima. Tu tem que pegar uns 5 demônios pelo chifre, pendurar 3 todo dia. É assim. Só que ao mesmo tempo em que Deus está motivando a partir de uma palavra, Ele está entrando dentro dos fatos, da realidade. Ele está dizendo: Senhor, o que foi feito do que o Senhor disse também? Sabe o que Gideão estava dizendo para Deus? Ele estava dizendo: o Senhor também já falou com o povo de Israel. O Senhor já falou em outro tempo, mas nós estamos aqui, os midianitas. Olha, há algo muito interessante sobre isso dos midianitas.
Eles são especialistas em roubar de nós a alegria no lugar de adoração. O espírito dos midianitas roubou de nós a alegria. É você plantar e no momento em que você acha que vai colher, ele não te permite viver momentos de alegria. É um espírito de opressão miserável para esse tempo. Tu passou um dia agradável, passou um dia feliz, mas no lugar de adoração, o espírito de midianita aparece. Tu plantou e não pode desfrutar daquilo que você plantou. Midianitas. Você plantou algo e não consegue colher, porque esse espírito tira de você a alegria. E ele está dando uma percepção para Gideão. Olha só o versículo 13. No versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviarei eu? Não te enviei eu? Eu estou dizendo, cara, para de ver só o cenário ruim. Para de ter medo, Gideão. Vai ver e ouça a palavra. Eu estou te enviando. Eu estou te dando um propósito. Eu te dei um chamado. As pessoas param de ter clareza daquilo que foi que Deus deu. As pessoas, por causa do medo, e elas chamam medo, Flávia, de razão. As pessoas mais medrosas do propósito do chamado que Deus deu são as pessoas cheias de razão. Não, eu sou prudente. Mano, na moral, se Pedro tivesse sido prudente, ele não tinha vivido aquele milagre. Neto, eu sou mais de quebrar a cara, mas ter cumprido um propósito do que ter ficado no barco e não ter feito nada. Se pelo menos eu afundar perto dele, eu sei que ele vai me trazer para cima. Por isso, muitas das vezes, eu sou intrépido, eu sou ousado em algumas questões, porque eu entendi que ele me chamou. Todas as vezes que eu estou com medo, eu me lembro de uma palavra: vai nessa tua força, não te enviei eu. A pergunta é para o meu espírito, para a minha alma, né? Porque o meu espírito, ele sempre está pronto. Cara, eu não sei como vai ser. De fato, eu não sei. Mas eu escolhi, Lucas, não viver uma vida do ser. E se o quê? Mano, se eu quebrar a cara, tu vai ter certeza que isso vai virar mensagem. Mas se der certo, tu vai desfrutar comigo. Mas eu não vou ficar perguntando para Satanás o que eu devo fazer. Eu pergunto para o meu Deus: se o Senhor está comigo, você disse, e eu tenho uma convicção dentro do meu espírito, esse é o meu propósito, eu vou nele. Não importa quantas pessoas, o que importa é com quem nós estaremos. E a primeira pessoa que precisa estar no teu barco é Jesus. O resto, irmão, vai dar certo. Jesus faz coisas extraordinárias. Ele é assim. Versículo de número 15 diz o seguinte: e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e o menor da casa de meu pai. Ou seja, todo medroso tem uma desculpa para Deus. Todo covarde, ele se abstém de viver algo sobrenatural, porque ele não tem ousadia. Ele não vive o propósito, porque ele está todos os dias na base. Se Deus fizer, música de quem não tem propósito. Ele é Deus, se Deus fizer, é música de quem não tem convicção. Nessa noite eu queria que você renunciasse a esses medos internos. Talvez nesse tempo em que você entrou, o medo tenha rondado teu coração. Agora eu queria falar sobre o quarto. A ótica de Deus para o propósito não é a sua. Deus não vê o propósito como você vê. Está comigo? Então eu queria que você abrisse comigo em Romanos, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18, que vai dizer a respeito de um chamado. Eu quero começar com esse texto
a partir para o fim contigo. Porque para mim tem o que serve de ser por certo, que as aflições deste tempo presente não são de se comparar, para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Até aqui, no 23, ele está dizendo que nós sabemos a aflição. Deus, quando nos chama para um chamado que vai doer. É um chamado que vai te permitir ser um destinado e mediador. Só que a gente quer que todo mundo entenda. Mano, ninguém vai entender o que Deus deu só para você. E aí a gente fica tempo demais tentando explicar para os outros aquilo que a gente viu. Imagina comigo que não era normal receber uma visão de ossos. Mesmo Ezequiel escrevendo, não dá para entender o que ele viu. Então, mesmo que eu fale, a visão foi Deus que deu para mim. Ninguém tem a obrigação de entender. Agora, você tem a obrigação de continuar dentro da visão que Deus te deu. Então, para de cortar as coisas para caber no propósito. Mano, se Deus disse, vai acontecer. A ótica de Deus não é a mesma que a minha. Então a primeira coisa, Ele nos prepara para uma glória futura. Ele nos prepara para um caminho que não é real ainda. Mas, velho, pelo amor de Deus. Mano, participar das coisas prontas é muito fácil. Acho que aqui, se já tivesse o telão, tivesse aquela banda, VS tocando, eu ia ter fila de músico aqui. Eu ia ter fila de pastores querendo se juntar ao que está pronto. Eu ia ter fila de gente querendo tomar das águas que eu já tinha desentulhado os poços. Agora eu caminho por uma palavra, eu caminho por um propósito, eu não caminho por emoção. Irmão, quantas vezes as pessoas querem que você aborde o seu sonho? Quantas coisas as pessoas querem que você aborde dentro de você, para que elas entendam o seu propósito? Ele sabia que era o Filho de Deus, sim ou não? Maria vai até ele e pede para ele transformar a minha. Está tudo certo. A resposta de Jesus é que me chama a atenção. Porque eu tenho contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Mas ele não deixou de cumprir o propósito. Mas é interessante que a maioria daquele pessoal da festa não é citado em nenhum texto. Somente os discípulos. Tem muita gente que vão desfrutar do nosso vinho, mas não estão preparadas para participar do nosso propósito. Elas vão testemunhar aquilo que nós fizemos, mas elas não estarão lá no nosso lugar de glória. Só que a gente quer convencer, acha que todo mundo tem que entender o que nós nascemos para ser. Não está certo. Ninguém vai entender. Ninguém sabe as guerras que o intercessor passa. Ninguém sabe umas lutas que o gerente passa. Mas todo mundo tem um carro. Eu me recordo que teve um tempo na minha vida que eu queria muito ser gerente. Eu me recordo que eu virei gerente na loja. Estava tudo certo. Só que vieram as responsabilidades daquilo. Irmão, mas eu queria o ônus da gerência. Porque eu não sabia administrar
Os B.O. Quando eu me vi no meio da primeira crise, eu disse: eu pensei em um cargo por muito tempo, mas eu não estava preparado para aquilo. Tem muita gente que quer o benefício da gerência, mas ela não quer pagar o preço para si. Tem muita gente assim. Eu fico vendo que às vezes as pessoas querem: pastor, eu tenho um grande chamado. Você tem, mas está preparado para ele? Porque a ótica de Deus não é a minha. E eu quero falar disso. Olha só, versículo de 28. Olha só. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu propósito decreto. Olha só. Todas as coisas não cooperam para o bem de qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa que funciona. Tem gente que desiste. Diz para mim, como é que você perder o emprego coopera para o bem? Diz para mim, as tuas finanças apertarem, como é que coopera para o bem? Me diz, quando alguém te ofende, te xingando, te falando que você é alguma coisa, como isso coopera para o bem? Dizem para mim. Todas as coisas só cooperam para o bem de quem tem propósito. Porque quem não tem propósito, não é todas as coisas que cooperam. Não é para qualquer um, não dá para falar para qualquer um que a gente já sofreu. Tu acha mesmo que é para qualquer um? Ô, velho, pelo amor de Deus. Não é para qualquer um. Se está acontecendo com você e você está vendo a glória de Deus, é para você que todas as coisas cooperam. Você tem um propósito. Mas eu posso perguntar: por que você para? Por que você se esconde? Eu queria que você repetisse comigo assim: a ótica de Deus, para o propósito, não é a minha. A ótica de Deus não é a sua. Primeiro, porque Ele vê presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Então, quando Ele me vê lá atrás, indigno, me vê hoje, me esforçando para estar com Ele, e me vê lá quando Ele me transformar em glória. Eu acredito que Jesus não vê a gente um projeto pronto aqui na terra. Ele nos vê participando da mesa com Ele. Se Ele vê todas as coisas, você já sabe que eu vou te suportar para estar com Ele, corpo contigo. Então, Ele não me mata agora, não me matou no passado, Ele não me mata agora, porque Ele sabe que lá naquele dia eu vou estar sentado com Ele. Então, para mim, todas as coisas vão cooperar para mim. Aleluia. Para você, né, tu vai dar certo, porque coopera para mim todas as coisas. Ele não está dizendo metade delas, Ele está dizendo de tudo na vida de quem tem um propósito, que anda segundo o propósito, o decreto pelo qual foi chamado. Decreto é um veredito estabelecido, isso não é para todos. Então, eu não acredito que os calvinistas estão totalmente errados. Que a Bíblia diz que chamou, que predestinou. Tem gente que Ele chamou para Ele, e Ele disse: não. Aí tem outros que Ele disse: mano, vou dar a escolha para ti. Escolha não o que tu quer. Mano, está escrito na Bíblia. Se tem chamado e alguns predestinou, quer dizer que Ele conheceu o destino antes. Predestino é conhecer antecipadamente. Eu não concordo com tudo, mas eu tenho que dizer que está escrito. Eu li a Bíblia, está escrito. Talvez você não saiba o porquê, mas Ele destinou você para um propósito. Ele te chamou para amar algo. Não é normal amar o que você ama. Não é normal tentar fazer o que você faz. Tu já viu que tem muita gente que ama Jesus, mas são poucas as pessoas que fazem o que você faz por amor. Tu talvez
daquelas meninas infantis que escrevem cartas quilométricas, talvez você ri, mas espiritualmente, todos os dias você faz isso para Ele. Quando você não desiste do propósito, você escreve cartas apaixonadas dizendo: passo o dia te amando, vou dormir apaixonado, e no meio da noite eu levanto chamando seu nome. Estar apaixonado por Jesus e entender que não importa o quão antigo eu seja, Ele tem um jeito de trabalhar em você. Ele tem um jeito de fazer algo em você que você não compreende. É o jeito dele de trabalhar. Pastor, mas como eu vou entender? Para de tentar entender. A chave do propósito é algo chamado submissão. Submissão não é explicado. Submissão é entrega por total, dizendo: Senhor, eu confio em você. Por isso, agora, no versículo 29, ele diz: porque antes conheceu e também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pastor, então quer dizer que todas as coisas só contribuem para quem? Ele está imprimindo a realidade de um filho de Deus. Todas as coisas só cooperam para quem ele está imprimindo a realidade de filho. Então, se você está sendo provado por Deus em tudo, Deus está te formando como filho. Deus está te formando como filho. E aí, pastor, como é que você tem essa resposta? É fácil. 1 de João. Você pode abrir comigo 1 de João, capítulo de número 1. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Quem vai entender o que eu faço é só quem conhece o meu Pai. Eu já disse isso no domingo, vou repetir. Não há como alguém entender quem você é se não conhece o teu Pai, porque a realidade de filho só conhece quem é filho. Oh, irmão, pelo amor de Deus. A gente passa o tempo todo tentando provar para o mundo quem nós somos, quando na realidade não há como descobrir quem nós somos, porque nós somos filhos. Não há possibilidade de alguém olhar na Débora e me ver se não me conhece. Mano, é como olhar a Lívia. Se não conhece, passa batido. Mas a partir do momento que conhece o Débora, quiser filha. Alguém que conhece teu pai sabe com quem você parece. O que é isso? O meu propósito de chamá-lo só tem valia para os filhos. Não, mas o mundo não vai entender quem tu é. O mundo vai sempre ir contra aquilo que você é. Agora, versículo 2 diz o seguinte: amados, agora somos filhos, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda não é manifesto. Lembra do capítulo, do que está escrito aqui no versículo 29? Porque antes conheceu e também predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. João e Paulo falando a mesma língua. Ele me predestina para ser. Ele está dizendo, e João está dizendo, ele vai imprimir em você, para que seja manifesto que você é um filho. Um diz que você foi marcado, outro diz que a finalidade da marca é imprimir quem eu sou. Tu vai ter que ser uma fotocópia. Como assim? Eu vou andar como uma prova viva daquilo que ele é. Pastor, às vezes a Xerox está com problema, sai. Mas mesmo assim é o resultado de uma máquina que forjou. Ninguém pode apagar aquilo que nós começamos a ser impressos por Deus.
a não ser nós mesmos. E aquilo que a Bíblia declara que o próprio pecado é o que paga em nós a marca do poder. O próprio pecado ele faz com que a gente se esqueça quem nós somos. Por isso há muitos filhos que estão com suas identidades apagadas porque esqueceram disso. Nós estávamos conversando com um jovem violento e a gente percebeu que tudo que ele tinha era o talento para entregar, ele não tinha um coração. Ele nunca teve um coração para entregar. E quem nunca tem algo para entregar que não seja... Olha, eu sempre digo isso aqui na igreja, eu vou repetir. Jesus não te pediria menos do que ele te entregou. É loucura. Você quer entregar partes, ele quer uma vida. Você quer entregar um resultado de uma vida religiosa, ele está dizendo, eu quero tudo. Jesus não pode pedir para você menos do que ele te entregou. Se Jesus entregou a vida, ele vai requerer de você a sua vida. Isso não quer dizer que você vai abandonar tudo e viver dentro dele. Ele está dizendo, mano, eu posso dominar você no trabalho, posso chamar você lá dentro, posso usar você no ônibus, posso usar você no trem, posso fazer o que quiser contigo. É retorno. Então logo, quando ele imprime em mim, é uma manifestação do que está dizendo em João. Olha o que diz. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aqui é uma dupla manifestação. Ele se revela a mim e eu me revelo a ele, e me torna aquilo que ele é, por causa do reflexo dele em mim. Eu nunca sou ninguém sozinho. Eu sempre vou precisar de algo que reflita em mim para que eu possa refletir em mim. Se a gente diz que é marcado por ele, e a última era, ele nos chama sabendo quem nós somos. Ele já sabia quem tu era. Essa peça ruim. E eu queria, pastor, não vai ser piada, Deus sabe quem eu sou. 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Olha o que diz. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões da revelação do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Quando eu tenho a habilidade de reconhecer que eu não sou, eu estou entregando em Jesus aquilo que de fato eu sou, as minhas fraquezas. Tu já reparou que tem gente que é. E aí tu vê um outro que. A Bíblia também condena a falsa modéstia. Tu tem que saber se é bom em alguma coisa. Mas isso não te coloca acima. Porque a verdadeira humildade é o dom de compartilhar algo que você tem. Está comigo isso? Agora, quando eu sou fraco em Cristo é diferente. Porque olha o que ele diz. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio ou louco. Porque diria a verdade, não deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim ver ou de mim ouvir. Ou seja, olha, eu não preciso ficar o tempo todo sendo um mendigo de Jesus. Mas alguém vai ver em mim as minhas fraquezas. Agora, nesse tempo da igreja, parece que quando você demonstra fraquezas, você é alguém que é indigno de confiança. Quando você diz que é cansado, olha, não sou perfeito, as pessoas querem colocar em você um golpe. Por isso eu concordo com o pastor Luiz, que diz, velho, mostra-se
Eliseu aconteceu, mano. Pelo amor de Deus. Faz muitos pecados e outras falhas, você não vai gostar, não. Você nunca vai reconhecer meu não, mano. Tem um dia que dá uma merda. Tem dia que a parada é louca. Tem dia que a gente não suporta. Fraquezas. Agora, olha o que ele disse. Para que eu não me exaltasse, das revelações foi me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltava. Sabe por que às vezes Deus permite tu lembrar do teu pecado oculto? Para lembrar você de que não adianta você querer subir um patamar na unção se você não corrigir algo dentro de você. A fraqueza é o espinho. Porque senão você começa a se sentir melhor. Senão daqui a pouco você se sobressai o tempo todo. Aí Deus permite você lembrar que você não é digno. Espinho na carne. Eu acredito que o espinho dele era na mente. Eu acredito nisso. Porque Paulo sempre se desculpa porque ele é. Eu, o apóstolo de Cristo, chamado por Deus e não por homens. Parece sunamita. Olha, vi das montanhas estão queimadas de sol, lá de Quedar, que cuidava da vinha, os meus irmãos. Paulo sempre está se desculpando nas suas cartas, dizendo, mano, eu sou de Deus e não sou dos homens. Agora, o contexto pelo que ele foi chamado, é lógico que ele vai dizer isso. Porque ele tinha que pregar com a mãe de Estevão, no culto. Os próprios crentes não entenderam quem ele era, a ponto de ele descer de um cesto pela muralha de Jerusalém. Agora, eu posso perguntar uma coisa? Hoje tu fala assim, Paulo, o maior dos apóstolos, mas você não passou nenhum texto do que ele passou e já está desistindo. Um texto que ele passa, a gente já começa a dizer, olha, não é de Deus esse negócio. Olha, eu acho que Deus tem que revisar e tem que afirmar de novo que eu fui chamado de fato. Porque eu não sei quem eu sou. Agora, esse mesmo ano está dizendo que alguém, que Deus permitiu alguém bater na face dele. A culpa na mente de Paulo. Aquele tormento na carne, talvez. Acerca do qual orei ao Senhor 3 vezes para que se tirasse de mim. Quantas vezes você já orou para Deus tirar algo de você? E Paulo está dizendo que orou, mano, para tirar. Agora, olha o que ele diz. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa mesma palavra aparece na onde? E purei meus tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja no vaso. Sabe por que Deus coloca todas essas noias na gente? Sabe por que Ele não arranca tudo de uma vez? Porque a gente precisa de vez em quando voltar para a cruz. Porque se Ele tira tudo dentro, já era. Se Ele tira tudo fora, você nunca mais ora. Se Ele apaga tudo, filho, você nunca mais pisa na igreja. Se Ele tira isso aí, acabou a Isabela. Gente, o que aconteceu com a gente? Que a gente esqueceu o que é ser humano. Por que a gente está o tempo todo tentando ser tão forte? Por que todo tempo a gente quer mostrar para Jesus aquilo que nós não somos mais? Está tudo certo chorar por Jesus. Está tudo certo ainda chegar perto de Jesus com as minhas noias. Só que Jesus não quer que você permaneça nelas, Ele quer te curar, trazendo um bálsamo, dizendo, mano, minha graça te basta, pois o meu poder utiliza a sua fraqueza. É Ele quem usa a minha fraqueza. É Ele quem usa quem eu sou. É Ele que me usa, por isso é um atributo dele. Agora olha o que ele diz, Neto, que me chamou a atenção. Pelo que sinto
Sinto prazer nas fraquezas. Olha só, a partir de que Deus começa a me usar, e eu entrego para Ele o meu espinho na carne, Ele desenvolve algo em mim que nenhum homem pode fazer. A gente passa a amar aquilo que dá força a Ele. Sabe o que é? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Os cultos mais sobrenaturais vai ser os cultos onde você está mais bonito por hoje. Os dias que você está mais vulnerável é quando Deus te dá uma dor que ninguém explica. Os dias que você está mais vulnerável em adoração é o dia que Ele toca em você. Posso perguntar para você nessa noite qual foi o seu pau de Shavuot? Foi você lutou com Deus a noite inteira. E Ele vai te deixar uma marca depois desse processo. Mas ninguém vai te reconhecer antes desse lugar. E eu queria, para encerrar, que você abrisse comigo em 2 Timóteo. Capítulo de número 2, versículo de número 19. Todavia, o fundamento de Deus fica forte, fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que prefere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Sabe o que ele está dizendo aqui? Fica firme e sai desses erros repetidos. A iniquidade é repetir um ciclo que a gente não rompe. Ele está dizendo para mim e para você: todavia o fundamento de Deus fica firme. Este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o seu nome, o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor te chamou para te estabelecer, e a partir disso Ele disse: rompa os ciclos de iniquidade. Só você sabe os ciclos que você está repetindo dentro de você. Só você conhece os ciclos que você está entrando de novo. Quebra o ciclo de novo. Quebra o ciclo de novo. Eu vejo você perguntando para Deus e pedindo um mapa para Ele. Ele disse: não vai ter mapa nessa igreja. Vai haver uma voz dizendo para você: filho meu, quebra o ciclo de novo. Olha, Fábio, você é filho. Você não foi chamado para ser escravo. E era como se, nesses tempos, você tinha sentido a sua espada enferrujada de guerra. E Jesus está dizendo ao meu coração que para que você rompa esse ciclo, para que você volte a ser mais do que você era. Eu vejo você covarde em algumas situações, enquanto nesse tempo você se deu usado. Deus está dizendo: sai desse lugar. Como simples. Sabe? Melhora 3 meses. Quebra esse ciclo. Por esses dias, você queria ouvir a voz do Senhor muito clara. E Deus está dizendo para você: como ciclo. Olha, aqui na igreja nós falamos muito sobre a unção do gatito. Os olhos do leão, a ferocidade do leão. Os olhos. Eu sempre digo para as pessoas que os olhos falam muito sobre quem nós somos. Deus, Ele quer devolver a ferocidade aos seus olhos. O olhar.
Não sei como foi, eu não sei como está sendo, mas rompa a consigo, para que ele possa haver vida dentro de você. Jesus ainda conta com a sua força. Está comigo isso? Amém. Pai, nessa noite nós te rogamos, nós te bendizemos. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, por esse tempo. Então, no nome de Jesus, nós te glorificamos. Quero te dar a oportunidade de ser ministrado pelo Espírito dentro da tua alma. Talvez você começou a repetir alguns ciclos dentro de você. Jesus, ele quer quebrar isso. Os midianitas não vão roubar a tua alegria para esse tempo. Jezabel não vai dominar o teu espírito. Não vai haver troca de adoração dentro do teu coração. Ele abaixou, ele vacina. Eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço por esse culto.
agradeço. Em suas mãos, assim, que a graça do nosso Senhor, que o amor do Cristo, que as duas consolações do Espírito sejam conosco não só hoje, mas para todo sempre, todo dia. Amém. Lembrando para você que está aqui, que é da casa, principalmente, se sentir no teu coração, se tiver roupa de mulher, roupa lá que tu usa muito e mais, sapato, traz para cá, que a gente vai levar para casa de liberação. Eu estou colocando lá, estou me ajudando a divulgar, estou colocando os kits de higiene dos meninos. Tu forma lá uma pasta de dente, um sabão para corpo e uma escova. A gente monta um kitzinho, leva lá, deixa para os meninos. Essa sexta e sábado nós vamos estar lá com os meninos lá. Então, se quiserem também, bora para cima. No sábado nós vamos estar lá